Olá, vídeo 22. A carne nossa de cada dia. Não deixe de ler abaixo do vídeo, aqui na descrição do vídeo, onde está escrito, depois de visualizações, está escrito mais. Você clica no mais, você vai ter os dados do livro, os dados técnicos do livro, né? Autores, editores, tradução. Vai ter aonde eu comprei o livro. Eu recomendo que vocês adquirem esse livro, porque é um vídeo que vai ensinar você ética, vai ensinar nutrição, vai ensinar saúde, vai ensinar meio ambiente. É um livro importante para a sua formação, dos seus amigos, da sua família, dos seus filhos. Não deixe de comprar o livro e indicar para eles, emprestar para eles. E também tem a playlist de todos os vídeos, né? Esse é o vídeo 22. Na playlist de A Carne Nossa de Cada Dia, tem todos os vídeos gravados. Se você perdeu algum ou quer começar de novo, é só clicar lá no playlist, aqui onde está escrito mais. E depois tem o playlist do Amigos do Figueira, que é uma maneira de você ajudar as crianças do Instituto Fernandes Figueira, que tem doenças gravíssimas. Que se a gente conseguir monetizar esse canal, todo o dinheiro vai ser doado para essas crianças. Então vamos lá. Vídeo 22, a carne nossa de cada dia. Repito, isso aqui não é uma recomendação para você ser carnívoro. Eu sou carnívoro, mas eu não recomendo ninguém que seja sem a orientação de um profissional. Isso aqui é um livro que trata de ética, que trata de nutrição, que trata de carne, que trata de meio ambiente, e que é para você ler e conhecer. Se você vai ser carnívoro ou não, aí você vai depois, com a ajuda de um profissional, escolher a melhor opção para você, porque isso não é para todo mundo não, tá bom? Para mim foi ótimo. Eu já eliminei quase 40 quilos, regredi fundamentalmente a minha diabetes praticamente subiu, minha esteatose hepática, meu intestino, que eu tinha sérios problemas, não tenho mais, estou feliz da vida e recomendo a leitura do livro. Se você vai ser carnívoro ou não, a decisão é sua. Então vamos lá. Observe que a carne e frutos do mar são produtos muito mais eficientes em relação à proteína quando comparados com fontes vegetais. Vou repetir. Observe que carne e frutos do mar são produtos muito mais eficientes em relação à proteína quando comparados com fontes vegetais. Os derivados de soja constituem as opções mais próximas da proteína animal, mas apresentam alguns problemas, como descreveremos a seguir. A maioria de nós não deseja aumentar o consumo calórico. Queremos, sim, sentir-nos satisfeitos. E aumentar a ingestão de proteína é uma ótima maneira. Portanto, fontes animais são as mais desejáveis, em termos de proteína biodisponível e outros micronutrientes. Com o crescente interesse por gorduras alternativas limpas, leites e proteínas vegetais, precisamos reconhecer que eles não são, do ponto de vista nutricional, iguais aos verdadeiros. O leite de amêndoa, ainda que seja um líquido branco, empalidece em conteúdo nutricional em relação ao leite real. Hambúrgueres à base de plantas e carne de laboratório não são comida de verdade. Algumas dessas alternativas até se assemelham ao real no painel nutricional da embalagem, mas, como mostramos, a proteína vegetal não é igual à proteína animal, em termos de aminoácidos,
e enriquecer um produto com vitaminas e minerais sintéticos não significa que absorvemos da mesma forma que acontece com fontes naturais. Esses produtos são popularmente vistos como opções mais saudáveis e melhores do que a carne, mas na verdade são alimentos ultraprocessados e com frequência muito piores para a nossa saúde do que os reais. Se você está feliz com sua saúde, peso e metabolismo em uma dieta baseada em plantas, isso é fantástico. Se não estiver, considere ingerir alguma proteína animal para ajudá-lo a reduzir as calorias, a se sentir saciado e receber um aumento de nutrientes vitais que provavelmente estão faltando. Por que comer plantas? É uma pergunta que ele faz aqui, subtítulo. Por que comer plantas? Se carne é tão bom, por que precisamos comer coisas do reino vegetal? Há um número crescente de pessoas que parecem se dar bem com a dieta carnívora, apenas produtos de origem animal. Acreditem ou não, confiram o trabalho de Shawn Baker, cujo livro e site mostram pessoas com êxito em uma dieta carnívora. Embora soe bastante promissor para aqueles com intolerância alimentares graves e não deva ser descartado como uma ferramenta terapêutica. A maioria das pessoas gosta e se beneficia da ingestão de alimentos vegetais. Como veremos na seção Coma como um nutrívoro, certamente não incitamos todos a adotarem uma dieta só de carne. Frutas e vegetais são saborosos. Quase sempre têm poucas calorias e apresentam nutrientes úteis, como vitaminas, minerais, antioxidantes, gorduras e proteínas. Aqui no pé da página está escrito assim, ó. Temos um post longo e detalhado analisando os aminoácidos em alimentos vegetais versus alimentos de origem animal no site www.sacridal.info. É um site desse tamanho, por isso que é bom ter o livro. Em um caso desse, como é que eu vou ler isso aqui? Então, se você tem o livro, fica fácil. Voltando. Frutas e vegetais são saborosos, quase sempre têm poucas calorias e apresentam nutrientes úteis, como vitaminas, minerais, antioxidantes, gorduras e proteínas. No entanto, a digestão de plantas pode ser bastante difícil, além de elas apresentarem defesas com potencial de bloquear a absorção de nutrientes. Existem maneiras de tornar as plantas mais digeríveis por meio de cozimento e de fermentação, mas acreditamos fortemente que sozinhas elas não atendem às nossas necessidades nutricionais. Ainda que nos produtos de origem animal estejam as fontes mais ricas da maioria dos micronutrientes necessários aos seres humanos, há algumas vitaminas e minerais que são mais encontradas nas plantas. Por exemplo, vitaminas folato, B9, ácido fólico, vitamina C, vitamina E e betaína. Na categoria mineral, as plantas fornecem maiores quantidades de magnésio, potássio, selênio e manganês do que a maioria das fontes animais. Vale a pena destacar que alimentos como alface talvez pareçam ter uma alta pontuação de densidade de nutrientes.
o que ocorre porque, em uma base por caloria, neles pode haver muitas vitaminas e minerais. Entretanto, se considerarmos o volume de comida e o número de calorias em uma porção típica, o cenário se altera. Em uma xícara de alface há apenas 8 calorias. Portanto, o volume de alface que se precisa comer para corresponder à mesma densidade de nutrientes em uma pequena porção de, por exemplo, ostras, é drástico. Nozes e sementes são excelentes fontes de minerais, incluindo magnésio, manganês, cobre, selênio e zinco. No entanto, confiar apenas em nozes como principal fonte desses minerais apresenta algumas desvantagens. A maioria das nozes é rica em gorduras ômega 6, que já são encontradas em excesso em muitas de nossas dietas e compete pela absorção do anti-inflamatório ômega 3. Precisamos de algumas gorduras ômega 6 para a saúde, mas ocorre que a maioria de nós já está comendo demais. Portanto, acrescentar uma fonte adicional de ômega 6 pode não ser ideal, pois ele também contém antinutrientes. Consulte a próxima sessão. Ainda que nas plantas haja cálcio, a biodisponibilidade desse elemento nos alimentos pode variar muito. Mesmo a soja, considerada rica em cálcio, tem apenas de 30% a 40% de biodisponibilidade. O leite de soja, com frequência usada como alternativa ao leite de vaca, é enriquecido com cálcio, aumentando a biodisponibilidade para 75%. Mesmo que muitos desses alimentos vegetais contenham cálcio, a quantidade absorvida é bastante baixa. O ferro não M, ferro férrico ou inorgânico, vem de fontes vegetais e não é tão bem absorvido quanto o ferro de proteína animal, pois não está vinculado a nenhuma proteína. A absorção de ferro proveniente das plantas é baixa, cerca de 5 a 12%. Tem muita gente que fala, comer carne, como feijão que tem ferro. Carne tem ferro, mas feijão também tem. Mas só que o ferro fornecido para o feijão, ele não é amplamente absorvido pelo intestino. O intestino absorve muito pouco. Então é melhor comer carne para ter ferro. As plantas, por isso que o vegano toma suplemento de ferro, por isso. As plantas contêm o pigmento beta-carotena e fitoquímicos com propriedades antioxidantes benéficas. Ervas como hortelã, especiarias como cravo, café expresso, vinho tinto e chocolate amargo são conhecidos pelo alto teor de antioxidantes. Nas prateleiras de lojas de produtos naturais, tornou-se comum ver suplementos que contêm alta doses de antioxidantes, que podem ser perigosos em níveis elevados. A maioria dessas vitaminas são produzidas em algumas fábricas de produtos químicos na China e depois pulverizadas em alimentos processados para prevenir deficiências, em oposição ao amplo espectro de antioxidantes e vitaminas encontrados em alimentos naturais. Antinutrientes. Todas as criaturas vivas precisam se defender contra serem mortas ou devoradas, a fim de que disseminem seus genes para a próxima geração. Até as plantas sabem se defender, né? Porque ela quer que a geração dela continue, né?
Plantas, no entanto, não conseguem fugir, né? Ela não sai andando na planta, né? Não conseguem fugir e precisam de outra maneira de se proteger dos insetos e dos outros animais que as consomem. Fato que as fez criarem outros tipos de defesa na tentativa de produzir descendentes. Embora muitas plantas sejam venenosas para os humanos, outras farão o possível para usá-lo como um veículo de propagação de suas sementes, enviando defesas químicas enquanto passam pelos intestinos. Se você já comeu espiga de milho, deve ter notado que os grãos permanecem surpreendentemente intactos no cocô, né? O grão de milho sai inteiro, ele não é dissolvido no estômago. É a forma que o milho tem de se defender, né? Denominam-se antinutrientes essas defesas químicas encontradas nas plantas, como em raízes, folhas e sementes. Algumas muito amargas desencorajam os animais de comê-las. Os antinutrientes são encontrados em maiores quantidades em cereais e leguminosas, ainda que também possam estar em outras plantas. Os mais comuns incluem saponinas, ácido fítico, fitato, glúten, né? Todo mundo conhece, né? O mal que faz o glúten, né? Taninos, oxalatos, lectinas, polifenóis, flavonoides, inibidores de tripsina, isoflavonas, solanina, chaconina. Um dos principais problemas com os antinutrientes está indicado no próprio nome. Eles trabalham contra os nutrientes e podem impedir a absorção desses ao se ligarem a vitaminas e minerais, situação com potencial de gerar deficiências nutricionais. Além disso, podem impedir a absorção de proteínas, no caso das leguminosas, o que talvez leve à deficiência de proteínas se a dieta não for bem balanceada para incluir outras fontes proteicas. Certos antinutrientes atuam como inibidores enzimáticos que interferem na função de importantes enzimas digestivos, causando problemas gastrointestinais. Alguns são tão venenosos que as toxinas podem se acumular em um nível perigoso, comprometendo funções celulares e teciduais. Por exemplo, o ácido fítico reduz significativamente a absorção de zinco, ferro e cálcio, minerais que podem ser a razão exata pela qual estamos comendo tais alimentos específicos. O ácido fítico age interferindo nas enzimas que decompõem esses alimentos durante a digestão para extrair esses minerais importantes. Pode-se remover algum ácido fítico de grãos, castanhas e sementes ao deixá-los de molho ou assá-los, mas não está ainda claro quanto resta e o efeito na absorção. A deficiência de ferro representa um desafio particular em dietas sem carne. Aquilo que eu falei ali atrás, né? O vegano tem um sério problema com isso. Que ele não consome carne, aí não tem ferro. Não adianta comer feijão. Aí ele tem que comprar na farmácia o suplemento. A deficiência de ferro representa um desafio particular em dietas sem carne, pois oxalatos, tanitas e fitatos bloqueiam a absorção de ferro. Por exemplo, muitos pensam que o espinafre é uma expressiva fonte de ferro, mas apenas 2% do ferro nele contido são absorvidos. Isso ocorre não somente por ser uma forma não M, mas também pelo fato de o espinafre ser rico em oxalatos, que bloqueiam a absorção do ferro.
Além disso, os oxalatos também reduzem a biodisponibilidade de cálcio. No caso desse vegetal, reduz-se apenas 5%, embora tenha muito cálcio. Devemos levar em conta que antinutrientes não são de todo negativos. Por exemplo, consideram-se os flavonoides como antinutrientes, mas trazem muitos benefícios à saúde por atuarem como antioxidantes. Embora os antinutrientes possam, às vezes, comprometer a absorção de vitaminas e minerais ou causar doenças em algumas pessoas, a maioria delas devem ser capazes de tolerar certa quantidade de alimentos que os contenha, sobretudo quando esses alimentos são preparados de maneira adequada. Vamos parar por aqui. Ao próximo vídeo, que vai ser o vídeo qual que é, hein? 23, vai começar assim, os problemas da soja, é o vídeo 23, o próximo. Adquira o livro, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link onde eu comprei, foi na Amazon, se vocês acharem que devem, comprem, porque só vai te fazer bem, ajudar todo mundo aí da sua casa e dos seus amigos, porque é um livro excelente. Você vai aprender um montão de coisa. Grande abraço, valeu!